Glória a Deus, tá bom? Vamos então prosseguir. Eu estava falando que este assunto é muito interessante, certo? Interessante porque são os meios que Deus preparou para nós sermos cheios do Espírito Santo. Então o tema desta mensagem o tema deste assunto é muito importante. O tema que eu apliquei a esta mensagem é muito interessante. Por que é interessante? Porque são os meios que Deus providenciou para sermos cheios do Espírito Santo. Por que Deus quer que eu seja uma pessoa cheia do Espírito Santo? E Deus também quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Justamente porque pessoas que não forem cheias, ou pessoas que não são cheias do Espírito Santo, não terão comunhão com Deus. Para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com o Senhor Jesus, é necessário ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, entendeu? Então, por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso professor, ele é o nosso instrutor, ele é o nosso guia, entendeu? Então, como professor, o Espírito Santo, ele nos ensina as verdades santas, as verdades espirituais, as verdades sagradas. E ele só ensina as verdades sagradas, as verdades espirituais para as pessoas espirituais, entendeu? Então, para que nós possamos receber o ensinamento do Espírito Santo e nos tornar pessoas espirituais, é necessário que haja em nós o novo nascimento, certo? A transformação pela nova natureza. Então, depois deste processo, o processo do recebimento, né, quando o Espírito Santo insere em nós a nova natureza, é que nós começamos a receber seus ensinamentos, suas orientações de forma bem confortável, certo? Por que muitas pessoas não conseguem receber os ensinamentos do Espírito Santo de forma confortável? Justamente porque elas ainda não estão totalmente espiritualizadas, ou seja, não passaram pelo novo nascimento. Bom, eu estava dizendo que nós temos uma boa gama de pessoas que já há meses atrás vem acompanhando todas as segundas-feiras o ensinamento que nós temos dado sobre o Espírito Santo. Por que essas pessoas têm acompanhado, têm feito questão, têm se preocupado, têm feito o compromisso de acompanhar esses ensinamentos? Obviamente, porque essas pessoas são pessoas espirituais. As pessoas espirituais estão interessadas nas verdades sagradas. E quanto mais você tem interesse pelas verdades espirituais, Deus também se interessa em preparar novos conteúdos para trazer ao seu conhecimento. Então, dando prosseguimento ao assunto que nós estávamos apresentando, ou que nós apresentamos na semana passada, na segunda-feira passada, que foi justamente Deus preparou os meios para sermos cheios do Espírito Santo. Na segunda passada, nós falamos da parte 1. Hoje, nós iremos dar prosseguimento ao mesmo tema, considerando então como a parte 2. Então, como nós sabemos que Deus está preocupado em nos encher do Espírito Santo, justamente para ter comunhão com Ele, e Deus preparou os meios para que isto ocorresse, então hoje nós daremos prosseguimento. E o primeiro meio que eu gostaria de apresentar nesta noite, que Deus preparou para que eu, para que você, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e, portanto, ter comunhão com Ele, é justamente a prevenção contra o pecado. Então, nós vimos na semana passada que Deus preparou meios como, por exemplo, que nós devemos ter consciência de que nós somos pecadores, entendeu? De que nós somos pecadores. Então, é um recurso que Deus preparou, uma providência que Deus deu, uma provisão de Deus para nós termos consciências através do ensinamento do Espírito Santo que nós somos pecadores. E se nós dissermos que não temos pecado, entendeu? Se eu disser assim, eu não tenho pecado, certo? Eu estou dizendo que eu sou um mentiroso. Foi isto que o apóstolo São João disse na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 4 em diante. Você vai lendo e você vai encontrar.
Depois o apóstolo diz que quando nós temos a consciência que somos pecadores, então nós precisamos de quê? Precisamos de reconhecer a necessidade da confissão dos nossos pecados. Então, quando eu tenho a consciência de que tenho pecado, eu preciso então compreender a necessidade da confissão, parar e confessar para o Senhor Jesus os meus pecados, para que Ele possa me perdoar destes devidos pecados. E depois o apóstolo também nos ensina, ainda na sua carta, nessa primeira carta, no capítulo 1, você dando seguimento, versículos 5, 6, 7, 8, você vai lendo, você verá que o apóstolo diz que existe uma outra provisão de Deus, que Deus esclarece para nós, nos deixa bem claro que depois que nós reconhecemos que temos o pecado, depois que nós reconhecemos que também precisamos da confissão, nós devemos reconhecer que nós somos pecadores. Entendeu? Então, se eu achar que eu não sou pecador, certo? Eu faço Jesus mentiroso. E se eu achar que eu não tenho pecado, eu faço o quê? Então, se eu digo que não tenho pecado, se eu digo que não tenho pecado, eu sou mentiroso. E se eu digo que eu não peco, eu faço Jesus de mentiroso. Entendeu? Então eu tenho que evitar essas coisas. É esta provisão que Deus preparou para nós, nos mostrando esses detalhes, nos ensinando, porque este é um dos requisitos exigidos por Deus para nós sermos cheios do Espírito Santo. É reconhecer que nós temos pecado, reconhecer que eu sou pecador, e reconhecer que eu tenho pecado, e reconhecer que porque sou pecador e porque tenho pecado, eu preciso confessar este pecado para me livrar deles. Agora, qual é a outra provisão, o outro meio que Deus preparou, o outro recurso que Deus preparou para que eu seja uma pessoa cheia do Espírito Santo? Justamente, Deus preparou a prevenção contra o pecado. Como sou pecador, como sei que tenho pecado, entendeu? Então, isso significa que a nossa natureza é uma natureza pecadora. Então, como Deus sabe que eu sou uma pessoa, um ser humano, que tenho a nova natureza, porque nasci para Cristo, porque me entreguei a Cristo, porque recebi a graça de Cristo, porém, eu hoje sou uma pessoa que possui duas naturezas. Eu tenho a natureza que é a natureza carnal, a natureza antiga, a natureza pecaminosa, e possuo, pela graça e misericórdia de Deus, a natureza de Cristo, a nova natureza. Então hoje eu sou um homem só, com duas naturezas. Por isso que tem horas que eu me aborreço, tem hora que eu me chateio, tem hora que eu fico triste, tem hora que o pecado quer dominar a gente, justamente porque nós temos a natureza antiga. Embora você aceitou a Cristo, você vive uma vida de oração, de louvor, de adoração, mas você não se livrou ainda da velha natureza, porque o homem só se livrará da velha natureza quando ele morrer. Você está entendendo? Então, hoje atua em nós duas naturezas, a natureza antiga e a natureza nova. Então, através da natureza nova, o Senhor Jesus nos previne contra o pecado. A natureza velha traz para nós o pecado, a vontade de pecar, a vontade de fazer errado, a vontade de cair, a vontade de praticar violência, a vontade de tantas coisas ruins vem pela natureza antiga. Porém, pela nova natureza, através do Espírito Santo, Deus já proveu para mim, porque Ele quer que eu seja cheio do Espírito Santo. Ele já trouxe a provisão, Ele já deu uma providência, Ele trouxe a prevenção contra o pecado. Aleluia. Sim, pastor, fala para mim, por favor, qual é a prevenção que Deus deu? O que é que eu posso considerar como prevenção contra o pecado? A palavra de Deus. A palavra de Deus é justamente o preventivo necessário que nós temos contra o pecado. Então nós vamos ver aqui, eu vou ler para você, 1 João capítulo 2, versículo 1, na parte A. Veja o que a palavra diz, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Ele está dizendo o quê? Estas coisas vos escrevo. Então ele está se referindo à palavra. E por que ele diz que essas coisas vos escrevo? Ele está dizendo: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Você está entendendo? Então, o primeiro grande e poderoso preventivo contra o pecado é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita justamente para nos prevenir contra o pecado. Eu falei 1 João, porque eu acredito que algumas pessoas não conseguiram pegar. Eu falei livro da carta do 1 João, capítulo 2, versículo
na parte A. Você vai encontrar o apóstolo dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, se você deseja ser uma pessoa que quer evitar o pecado, então você precisa prestar bem atenção justamente na palavra de Deus. E eu tenho uma outra referência ainda, muito importante, para as pessoas que querem viver uma vida se prevenindo, entendeu? Evitando o pecado. Então a palavra de Deus nos ajuda a evitar o pecado. Salmos 119, versículo 11, a Joelma vai ler para nós. Veja só o que o salmista Aleph fala sobre esta questão, Joelma. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você está vendo que a palavra de Deus foi Deus que providenciou. Então este é um meio, este é um outro meio que Deus preparou justamente para prevenir, para nos prevenir do pecado. É uma prevenção, entendeu? É prevenção de Deus contra o pecado. Então todo ser humano, todo crente, toda mulher fiel a Deus, todo homem fiel a Deus, esforçado para com Deus, ele entende, ele tem que entender, eu preciso entender. Por isto que Satanás não quer que você leia a Bíblia. Você já percebeu a luta que é para ler a Bíblia? Você acredita, eu e a Joelma, minha esposa aqui, nós já lemos a Bíblia em torno de quase 10 vezes. Acho que já passou até, porque eu contei até a oitava parei de contar. Mas você acredita que nós já lemos a Bíblia completa várias vezes? E até hoje, muitas vezes, quando nós vamos ler, pegamos novamente assim, aquele propósito, a gente percebe assim aquela coisa, né, filha? Um impedimento, um cansaço. Então, porque o diabo, ele não quer que você conheça a palavra de Deus. É verdade. Porque a única forma de impedir, de nós evitarmos o pecado, a única coisa que pode nos ajudar a evitar o pecado é a palavra de Deus. O salmista chega a dizer, não é verdade? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, através de sua palavra, Deus trouxe a prevenção contra o pecado. Você está entendendo? Então, você não quer pecar, você quer evitar o pecado, se dedica à palavra de Deus. Você já viu em todos os lugares, principalmente em nossas igrejas, que os cultos mais vazios que são, ou que nós temos, são os cultos de ensinamento. As pessoas não estão interessadas no ensinamento. Os cultos mais fortes são os cultos de libertação, cultos de curas divinas. Aí desce todo mundo quer libertação. Só que, se você não se esforçar para conhecer a palavra de Deus, essa libertação nunca irá permanecer na sua vida. Você está entendendo? Você pode até receber uma revelação, uma profecia, alguém orar por você, você receber uma cura, mas você é curado de uma coisa aqui, chega ali e outra coisa acaba atrapalhando sua vida. Então é importante a palavra de Deus, porque a única forma de nós prevenirmos contra o pecado é justamente a palavra de Deus. Então, com base no tema, Deus providenciou os meios para sermos cheios do Espírito Santo. Nós estamos falando nesta noite que o primeiro meio, dentro desta parte 2 que nós estamos citando nesta noite, é a prevenção contra o pecado. Segundo, Deus também proveu para nós, certo? Entre os meios e os recursos que Ele providenciou para nós sermos cheios do Espírito Santo, Ele também trouxe a solução para o pecado. Glória a Deus. Entendeu? Olha só. Deus trouxe a prevenção. Mas pastor, o senhor está falando, o tema desta noite Deus já providenciou os meios para sermos cheios do Espírito Santo. O senhor está falando de pecado, sim? E você quer que eu fale de quê? A única coisa que pode impedir que você possamos ser pessoas cheias do Espírito Santo é justamente o pecado. Quando você peca, a graça de Deus se afasta de você. Quando você peca, o Espírito Santo se ausenta de você. Entendeu? Então Deus quer você cheio do Espírito Santo. Deus me quer. Deus quer que eu esteja sempre cheio do Espírito Santo. Por isso Ele providenciou a prevenção. A prevenção, entendeu? Mas, de repente, alguma coisa aconteceu, como, por exemplo, nós sabemos que há muitas pessoas, Joelma, que têm fragilidades. Muitas pessoas já caíram em situações e acabaram pecando, fazendo isso e aquilo.
e entraram em uma decadência espiritual, e essas pessoas simplesmente perderam a força de prosseguir, se encolheram, esfriaram na fé, até estão indo para a igreja, mas não participam mais de ceia, não tem mais nenhuma atividade na igreja, não sente mais ânimos de ir para a igreja, porque você pecou, você cometeu um pecado. Mas a minha Bíblia está me dizendo aqui, no próprio livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 1, na parte B, a Joelma vai ler para nós, mas antes eu vou concluir aqui. Preste atenção, que se você cometeu algum pecado, a segunda provisão que Deus fez, né, entre esse tema, a segunda coisa que Deus preparou para fazer com que você seja cheio do Espírito Santo, certo? O segundo recurso, ou meio que Deus providenciou, foi justamente a solução para o pecado. Então Deus traz prevenção através da palavra dele, entendeu? Prevenção, evitar o pecado. A única coisa que te ajudar a evitar o pecado é a palavra de Deus. Você se dedica à palavra de Deus e através do Espírito Santo, através da palavra, o Espírito Santo impede que você peque, ajuda você a não cair em pecado. Mas pastor, eu vacilei, eu não vigiei. Eu sei, entendi. A sua velha natureza foi mais forte em você do que a nova. A sua velha natureza falou mais forte no seu coração do que a nova natureza, e você acabou caindo em uma situação. Sim, não é o fim da vida, nem é o fim do mundo. Sabe por quê? Porque Deus tem, e Ele providenciou, Ele preparou este meio. Qual é o meio? A solução para o pecado. Glória a Deus. Pastor, eu estou todo atolado. Quem disse a você? Jesus tem a solução. Vamos lá, 1 João capítulo 2, versículo 1, parte B, Joel. Glória a Deus, que diz assim: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só, você está vendo aqui, olha só, o apóstolo na parte A deste mesmo versículo, ele falou que eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis, certo? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Presta atenção, eu estou escrevendo estas coisas para que não pequeis. Mas na parte B, o apóstolo diz: mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você está entendendo? Então, como Deus me quer cheio do Espírito Santo, porque Ele quer ter comunhão comigo, Ele quer estar conversando comigo, Ele quer andar junto comigo, Ele quer viver junto comigo, Ele quer receber meu louvor. Você está entendendo como é que funciona? Isso é comunhão? Você conversar com Ele em oração, você deve ver aquela oração gostosa que a gente começa a fazer e não quer parar mais? Isso é comunhão. Está entendendo? Então, Deus quer esta comunhão. Então Ele fez o quê? Ele sabe que eu tenho duas naturezas. Eu tenho duas naturezas. Eu tenho a minha antiga natureza, herdei justamente dos pecados dos meus pais, que eu nasci em um ato pecaminoso, entendeu? Trouxe essa natureza comigo, não tenho como me livrar dela, só quando eu morrer. E tenho a nova natureza, assim como você, porque quando a graça de Cristo, através do Evangelho, me alcançou, me tirou do mundão, daquela vida perdida, Ele colocou em mim, através da graça, pelo Espírito Santo, uma nova natureza. Através dessa nova natureza eu sinto vontade de louvar. Através dessa nova natureza eu sinto vontade de orar, eu sinto a necessidade de orar. Através dessa nova natureza eu sinto necessidade de conhecer a palavra, as escrituras. Através dessa nova natureza eu sinto isso que você está sentindo aí agora, interesse em ouvir a palavra de Deus. Quem poderia fazer você estar sentado aí agora, ou deitado na cama? Eu não sei como você está, mas de alguma maneira, em alguma posição, você se encontra justamente para acompanhar esta live. Quem poderia, se não fosse a nova natureza? Você está entendendo? Então, Deus quer manter isto, porque é através dela, é através dessa sua atitude que Deus está falando contigo, te alimentando aqui agora. Você está entendendo? Entretanto, pessoas que não têm essa nova natureza não estão nem aí para essas coisas. Não vou ouvir esse negócio nada. Você está entendendo? Então, aí vamos lá. Então Deus providenciou, Ele trouxe para nós a prevenção, que é a palavra, é o que nós estamos ouvindo. Tudo bem, o apóstolo fala na parte A, aí o salmista fala no Salmo 119, versículo 11, para não pecar, escondi a tua palavra no meu coração. Você está vendo como é importante? Mas de repente aconteceu alguma coisa, e você, que eu acredito que tem muita gente aí acompanhando, que aconteceu alguma coisa, você era fiel, você cantava,
você louvava, você pregava, você era uma bênção. Quem sabe você era até obreiro, pastor, você era um presbítero, você era um diácono, você era um cooperador da igreja, não sei o que você era, entendeu? De repente você era simplesmente um membro, frequentava a igreja, estava uma bênção, mas alguma coisa aconteceu, você pecou. Aí pequei, pastor, e agora? Pronto, não vou mais para a igreja, não tem mais jeito para mim. Quem te falou? Deus tem a solução para o pecado. Glória a Deus. Você está entendendo? Deus tem a solução para o pecado. Eu gostaria que alguém aí que está acompanhando agora escrevesse, falasse dentro da sua casa: Deus tem a solução para o pecado. Deus tem a solução para o pecado, gente. Entendeu? Claro, não é porque eu sei que Deus tem a solução para o pecado, entendeu? Que eu vou sair por aí pecando, entendeu? Tem gente que quer se aproveitar disto. Não pode, entendeu? Mas se por acaso você não vigiou, por acaso alguma situação aconteceu e você simplesmente caiu, pecou, Deus tem a solução para o pecado. E quem é a solução para o pecado? O apóstolo fala em 1 João, a Joelma leu, vai ler de novo, por favor, Joelma, por gentileza, lê novamente, é bem forte mesmo, lê aí, 1 João 2, versículo 1, parte B, por favor. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E se por acaso alguém pecar, nós temos um advogado. Quem é o nosso advogado? Nosso advogado para com o Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. O justo Jesus Cristo vai lá como paracleto, entendeu? Como advogado, está entendendo? Certo? Como defensor, como conselheiro, e vai lá e dá uma palavra por a gente, entendeu? Ele vai lá, é só você se humilhar, o remédio é se humilhar, a solução é você se humilhar. Se você se humilhar, confessar, como eu falei lá no primeiro capítulo desta carta do apóstolo João, entendeu? Se você se humilhar, lá pelo versículo 8, versículo 9, você vai encontrar ele falando, tá? Confessa. Aí você confessou, ele tem a solução. Ele tem a solução. Você está entendendo? Aleluia. Tem até um louvor que fala, ele tem a solução. Eu esqueci como é que fala esse louvor aí, entendeu? Mas vamos lá, entendeu? Então, vejam só, ele tem a solução. Verdade. Porque o apóstolo diz na parte A, olha, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequeis. Mas ele sabe que nós somos seres humanos. Estamos sujeitos a pecar. Então o que é que ele fez? Mas, se por acaso alguém pecar, entendeu? Mas se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado. Aleluia. Perante quem? Perante Deus, que está lá ao lado de Deus. Olha, Pai, ele é um próprio pecador. Vamos esperar, ele é um ser humano. Vamos esperar ver se ele se humilha. Aí o Espírito Santo vem para dizer que se humilhe. E você já viu? Quando nós pecamos, o Espírito Santo para de nos usar, mas só que ele não para de cuidar da gente. Você está entendendo? Ele não pode mais entrar em mim e me usar, mas ele pode vir falar comigo. Se humilhe aí, que o Senhor Jesus vai te perdoar, e aí eu entro em você de novo. Olha que maravilha. Você está entendendo? Então é assim. Agora, claro, como já falei, nós não podemos nos aproveitar disto para sair pecando por aí. Entendeu? Aí não pode. Mas se você caiu por isso, por aquilo, Jesus está te dizendo hoje que existe solução para o seu pecado. Terceiro, para nós encerrarmos, ele preparou também o meio da propiciação. Meu Deus do céu, propiciação. A propiciação, essa palavra, é uma palavra originada do latim. E o que significa isto? Esta palavra significa acordo, reconciliação ou tornar favorável. Entendeu? Acordo, reconciliação. Então, propiciação. Jesus é a propiciação pelo nosso pecado. Então, Deus providenciou a propiciação. Então, quem é essa propiciação? Jesus. Ele vai lá, ele consegue fazer um acordo com Deus. Ele consegue nos reconciliar com Deus. Então, através da propiciação, o Senhor Jesus nos reconcilia com Deus. Então, toda vez que você encontrar na Bíblia essa palavra propiciação, essa palavra significa acordo, acerto, reconciliação, ato de alguém
que usa de misericórdia com alguém que ele ofendeu. Então o Senhor Jesus é esta propiciação. Entendeu, João? Então, aconteceu alguma coisa, tudo bem. A palavra propiciação, já falei para você, significa conserto, acerto, significa acordo, acerto, reconciliação, ato de misericórdia. Você está entendendo? Então, de repente, você cometeu algo desse tipo e você está se sentindo todo acusado, aquela coisa martelando na sua mente, no seu coração, na sua cabeça, e você não consegue se erguer mais. Opa, primeiro se lembre, você não vigiou, não prestou atenção na palavra, pronto, caiu. Bom, mas Deus preparou a solução para o seu pecado, pronto. Então você agora já sabe que o Senhor Jesus é o advogado, ele vai lá, dá uma palavra para você, mas para ele fazer isso é necessário o quê? Você demonstrar arrependimento. Arrependeu-se, confessou, ele vai conversar com o Pai sobre você. Pronto. Agora ele vai trazer o quê? A propiciação, quando ele vai conversar com Deus sobre você. Está entendendo? O que é que ocorre? Deus entra no acordo com o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus diz: Pai, sabe uma coisa? Eu vou perdoar ele, vou colocar o meu Espírito Santo nele de novo, vou implantar nele a nova natureza, vou fortalecer a nova natureza, vou transformar ele, vou transformar a mentalidade, vou fazer ele ser renovado, como está escrito em Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, é a chamada metanoia, entendeu? Então vai ter uma transformação na mente dele e vai dar tudo certo, Pai. Aí Deus diz: pode fazer, meu filho, porque foi para isto que você entregou a sua vida no Calvário. Então é isto que nós precisamos saber. E nesta noite nós vamos inclusive ler aqui agora 1 João capítulo 2 versículo 2, o que a palavra de Deus está falando sobre este terceiro recurso, este terceiro meio que Deus providenciou para nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque o diabo vai vir lá com pecado, vai vir lá com tanta coisa ruim, para fazer você cair, justamente para você perder a graça do Espírito e, portanto, perder a comunhão com Deus. Mas aqui, 1 João capítulo 2, versículo 2, João. Ele diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Você já imaginou o poder que Jesus tem? É grande demais, né? É verdade. Olha só que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas o apóstolo está dizendo que não apenas do nosso, mas do mundo inteiro, gente. De todo o mundo. Gente, o poder de Jesus é grande demais. Glória a Deus. Agora imagine que Deus providenciou tudo isto porque Ele nos quer cheios do Espírito Santo. Aleluia. Para ter comunhão com Ele. Maravilha. Então, como Ele sabe que a única coisa que pode nos separar dEle é o pecado, não é verdade? Então Ele fez o quê? Ele disse: espera aí, eu vou providenciar a prevenção. Amém. Glória a Deus. Eu vou providenciar a solução e irei providenciar a propiciação. Você já imaginou? Olha, cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Tudo isso para que eu seja cheio do Espírito Santo e para que eu tenha comunhão com Ele. E agora eu vou parar por aqui, tá certo? Eu sei que tem pessoas nesta noite que estão... A prevenção, quem sabe você já passou por ela, você fracassou na prevenção. É como alguém que não se cuidou, tomou muito doce, pegou a diabetes. Alguém comeu muito sal, acabou ficando hipertenso. E, vamos lá, exemplos. Porque tem pessoas que não comiam muito sal e ficaram hipertensas, isso é natural, mas tudo bem. Então, assim como evitar diabetes é evitar coisa doce, evitar o pecado é prestar atenção. Para você evitar o pecado, você tem que prestar atenção, ler, examinar e guardar a palavra de Deus. Aleluia. Do contrário, você vai ser mais um na história da vida. Então, pastor, eu vacilei e caí, tá? Tudo bem. Caiu? Jesus tem a solução. Você quer a solução? Porque o caso de muitas pessoas agora é a solução.
Você que está de pé, a Bíblia diz: cuide-se para que não caia. Então, para não cair, presta atenção na palavra de Deus, fica sempre na prevenção. O crente deve estar sempre na prevenção. Sempre na prevenção. Mas aconteceu alguma coisa? Jesus tem a solução. E depois que ele vai para a solução, ele tem a propiciação. Porque na solução, ele te perdoa quando você se arrepende. E depois ele vai lá, conversa com o Pai, usa de misericórdia contigo, e o Espírito Santo volta a trabalhar na sua vida de novo. Você quer isto? Então nesta noite você vai fazer o quê? Levantar a sua mão e fazer essa oração junto comigo. Você que por alguma razão caiu na fé, enfraqueceu, desviou. Você que até agora só fica escutando, nunca tomou atitude na sua vida. Então você até queria ser uma bênção. Eu queria ser uma bênção. Então, chegou a hora. Levante a mão para você se entregar a Cristo. Faça essa oração junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, ouvi a Tua palavra, tomei uma decisão na minha vida. Eu quero ser uma bênção. Senhor, eu preciso da Tua solução para os meus pecados. Eu preciso que o Senhor entre com a Tua propiciação e use de misericórdia para comigo, porque a Tua propiciação é o Teu acerto, é o Teu acordo, é a Tua misericórdia no meu favor, é a Tua reconciliação para comigo e Deus. Então, nesta noite eu preciso que o Senhor seja o meu advogado. Nesta noite eu preciso que o Senhor seja, então, meu Pai, o intermediador, porque Tu és poderoso e pode fazer isto. Me perdoa, me transforma. Escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, sela com a gota do Teu sangue, para que no dia da Tua volta eu seja escolhido. Amém.